que a paz do Senhor Jesus possa inundar os nossos corações. Eu vou ler um texto de Isaías 54, que diz assim: O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Numa outra versão que eu gosto muito, que é também do João Almeida, que fala dos melhores textos do hebraico e do grego, diz assim: Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar aquele que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. Foi com essa passagem e nessa versão que Deus me chamou para o ministério missionário, para que eu pudesse dar suporte aos missionários que estavam no campo. Todos eles estavam cansados e esgotados. Todos eles, muitas vezes, se sentem sozinhos e abandonados. Porque muitas vezes é bem árduo o trabalho em outro país, ou em outro estado, em outra cultura. É muito difícil, às vezes, você abandonar a sua zona de conforto para ir para um outro lugar que Deus te mandou. Eu aprendi a cuidar das pessoas desde 10 anos de idade. Isso foi bom? Não, não foi bom. Não precisava ser tão cedo. Mas foi com essa idade que eu cuidei da minha mãe. E depois eu cuidei do meu irmão, das minhas filhas e de muitos jovens e adolescentes e de muitos missionários. Cuidar é a minha missão. E eu sinto que é o propósito de Deus para a minha vida. Deus é um Deus de propósito e ele distribui dons em relação aos propósitos dele. Mas a palavra de Deus nos exorta a cuidarmos uns dos outros com nossos dons e sempre com o dom do amor. Esse dom tem que ser para todo cristão. Esse dom tem que inundar o coração de todo aquele que segue a Jesus. Cuidar uns dos outros é uma expressão de amor e o nosso melhor mestre é o próprio Jesus, que cuida de nós em todo o tempo. Ele nos ensina a cuidar uns dos outros. Inúmeros textos nos ensinam a cuidar das pessoas com amor, conforme o dom de cada um. Em João 13:34, diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Lá em esse é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E é interessante porque esse texto é um texto difícil, é um mandamento difícil. Amar ao próximo como a nós mesmos é difícil, mas está ok, a gente consegue. E nesse mandamento já está incluído que você se ame, né? Então você consegue, muitas vezes, e sempre buscando a ajuda do Espírito Santo, amar o outro como a gente ama a nós mesmos. Mas aí Jesus foi além, é amar ao próximo, amar uns aos outros, como eu os amei. A gente vai falar daqui a pouco melhor sobre isso. Lá em Mateus 25:40, Jesus disse: Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Esse texto está falando de várias pessoas em estado de vulnerabilidade. Está falando aquele que tem fome, aquele que está nu, sem vestimentas, que está enfermo, que está encarcerado. E Jesus afirma que quem cuidar dessas pessoas necessitadas,
está fazendo a ele. Quem der comida a quem tem fome está matando a comida de Jesus. Quem está dando roupa, cobertores, agasalhos a quem está sem vestimentas, está fazendo a ele. Quem está visitando o enfermo ou encarcerado, está visitando ele. Então, Jesus está afirmando que nós temos que cuidar das pessoas necessitadas, porque assim estaremos fazendo a ele. Lá em Gálatas 6:2, está dizendo assim: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:11, diz: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. E lá em 1 Pedro 4, de 8 a 10, diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Cuidar é servir. Cuidar é ouvir. Cuidar é abraçar. Cuidar é se importar. Cuidar é ter empatia, sentindo a dor ou as necessidades do outro, se colocando no lugar dele. Cuidar é colocar os dons de Deus a serviço do reino e das pessoas, os dons que Deus deu a cada um de nós. Temos que colocar a serviço das pessoas. Se você é marceneiro, por exemplo, e sabe que alguém está precisando desse serviço, se disponibilize. Se você é psicólogo, como é o meu caso, se disponibilize a ouvir alguém que está precisando desabafar e ser ajudado. Se você é um intercessor, se disponibilize a interceder junto ao Pai em relação a alguém que está precisando. Se você é um professor, se disponibilize a ajudar alguém que está precisando ser ensinado. Se você sabe cozinhar e tomou conhecimento que um irmão, uma irmã da igreja, ou até mesmo um vizinho está doente, faça uma comida gostosa e leve para aquela pessoa. E assim por diante. Amar ao nosso próximo como Jesus nos amou é uma tarefa bem difícil. Eu disse que eu ia voltar a esse texto. Claro que é difícil, mas foi ele que mandou que fizéssemos isso. E como Jesus nos amou? Zelando por nós, nos protegendo, nos servindo, colocando os seus braços eternos ao nosso redor e, por fim, morrendo por cada um de nós. O egoísmo não se coaduna com a fé cristã. Claro que temos que nos amar. Lógico que temos que cuidar de nós mesmos. Mas não temos que centralizar nossas atenções, nossos interesses apenas em nós mesmos. Se somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Então, nós temos que pensar no outro, como Jesus sempre pensou. Temos que nos importar com aqueles que estão sofrendo, aquele que está sofrendo, aqueles que estão sofrendo e que precisam dos nossos cuidados. Temos que tentar suprir as necessidades de quem está precisando, porque essa é a vontade de Deus. Temos que levar as cargas uns dos outros para que ela fique mais leve. Quando nos dispomos a ouvir alguém desabafar, já estamos minimizando a dor desse alguém.
Quando aconselhamos alguém com amor, estamos edificando essa pessoa. Quando sabemos que alguém está sofrendo, está em depressão, ou com algum medo, ansiedade, angústia, alguma enfermidade da alma, não precisa ser psicólogo, não. Ofereça seu ombro, ofereça seu abraço. Ah, como um abraço apertado pode curar ou diminuir a dor, o peso, a carga pesada. Eu tive uma experiência em 2022, quando eu fui para a Polônia, e ali na igreja que nós estávamos, nós íamos estar em comunhão com o pastor lá, estavam hospedadas na própria igreja mulheres refugiadas da Ucrânia. Tinha acabado de estourar a guerra e aquelas mulheres saíram com seus filhos para a Polônia e para outros países, e seus maridos ficaram ali na guerra. E elas nem inglês sabiam falar, muito menos polonês. Só sabiam falar a língua da sua terra. Então, o que eu podia oferecer quando eu olhei para a carinha delas? Que eu podia oferecer? Eu não podia oferecer um conselho, que elas não iam entender o português, e mesmo que eu falasse inglês, elas também não entendiam inglês. E aí eu fui dando o meu abraço, eu fui uma por uma abraçando, abraçava forte e orava, Deus, que essa mulher se sinta abraçada por você. Aí eu ia noutra mulher e abraçava, Senhor, que essa mulher se sinta acolhida pelo Senhor. E assim foi, uma por uma eu fui abraçando. Era o que eu podia fazer. Foi a forma que eu tinha de cuidar daquelas mulheres que estavam ali com tanta dor, com tanto medo por causa de seus maridos, seus pais que tinham ficado na Ucrânia guerreando. É muita dor sair do seu país por causa de uma guerra. E era o que eu podia fazer, era acolher, abraçar, orar por elas. Deus é o Deus de toda consolação e nos ensina a consolar os que choram, como está escrito em Romanos 12:15. Então, todos nós podemos fazer alguma coisa. Eu não sei qual é a tua missão, meu irmão, minha irmã, mas eu sei que todos nós podemos cuidar uns dos outros. Então, a minha oração por mim e por você é que possamos nos disponibilizar para servir ao próximo, conforme o dom que cada um de nós recebeu. Minha oração por mim e por você é que possamos imitar o nosso Mestre Jesus, cuidando de quem Ele mesmo colocou em nosso caminho. A minha oração por mim e por você é que o Espírito Santo nos revele qual a nossa missão e qual o propósito dele em nossas vidas, e assim possamos nos colocar a serviço do nosso próximo em amor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.